falar sobre a produção de acácia negra no Rio Grande do Sul, nós recebemos o vice-presidente de Ações Estratégicas e Projetos Especiais e presidente eleito da Associação Gaúcha de Empresas Florestais para a gestão 2016-2017, Diogo Loic. Também está conosco o pesquisador da Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária, Luciano Kaiser, que vai ajudar a responder a seguinte pergunta: como recuperar os desertos do Sul? Solos arenosos na região sudoeste do Rio Grande do Sul, na fronteira com a Argentina e Uruguai. Há 10 anos, ele integra o grupo que realiza um estudo visando a restabelecer o campo nativo na região. Bom dia, bem-vindos ao AgroBand. Bom dia, Elisiara. Bom dia, espectadores. Sobre a acácia negra, a gente viu essa utilização aí desse polímero, nós estamos mandando essa ajuda aqui do Rio Grande do Sul lá para sedimentar a lama na água nessa tragédia ambiental. Mas a acácia negra é muito mais do que isso. Então, vamos falar sobre a produção aqui no Rio Grande do Sul. Como é que se iniciou e em que nós utilizamos a acácia negra? Bom, a acácia negra ela começou a ser utilizada aqui no Rio Grande do Sul na década de 30. Os primeiros plantios históricos para 1918, 1916, onde ela foi trazida do sul da Austrália para a produção de lenha, de madeira para queima e geração de energia. Porque a acácia tem um poder calorífico muito grande, maior que as outras espécies. Em 1941, um grupo de curtumeiros viram que podiam utilizar a casca da acácia negra para extração de tanino para a curtição do couro. E aí se iniciou a primeira empresa no estado do Rio Grande do Sul com a extração de tanino. Hoje nós temos duas empresas que consomem 95% da casca da acácia e produzem, além do tanino para curtimento de couro, o tanino para floculante, para tratamento de águas e efluentes. E nós estamos podendo ajudar nessa tragédia do Rio Doce, da Samarco, porque o tanino, como é uma matéria orgânica floculante, ela tem a característica de complexar os metais da água. Então, além de fazer o que qualquer floculante faz, que é formar flocos e levar para a lama a sujeira da água, ela leva junto metais e outras substâncias que estão em suspensão na água, complexando os mesmos. Então, ele tem um poder de limpeza maior. Mas a acácia tem outros usos. Ela serve, por exemplo, para fazer o carvão que a gente usa no nosso churrasco. Isso, aí da madeira. O tanino é extraído da casca e a madeira é utilizada para a produção de carvão vegetal, que o Rio Grande do Sul, praticamente toda a produção de carvão é de acácia. Esse carvão chega a ser exportado para outros estados e também para outros países, como Europa, Itália, Alemanha, utilizam carvão de acácia do Rio Grande do Sul. A madeira também é utilizada para a produção de celulose de fibra longa, onde ela é exportada em forma de wood chips, que são pequenos cavacos. E no Japão se produz essa celulose, uma celulose bem específica, que são esses papéis mais nobres, o papel couché, papel revista. E ela também agora está sendo utilizada para exportação em pellets, que o pellets é uma forma mais comprimida e com menos umidade, facilitando a logística. Como eu comentei há pouco, a acácia tem um poder calorífico maior que as outras espécies. Então, retirar a água dela e prensá-la compacta ela e facilita a logística de exportação. Então, são 3 grandes usos onde ela tem vantagem sobre as demais espécies. Dr. Luciano Kaiser, que é doutor em ciência do solo, pesquisou o tremoço, uma leguminosa que pode ajudar a recuperar essa área que a gente chama de desertos do sul, mas também já trabalhou com o uso da acácia negra. A acácia, por exemplo, poderia entrar para ajudar a recuperar essa área estimada em 3 mil hectares aqui no Rio Grande do Sul de solos arenosos em excesso? Então, bom dia. Em primeiro lugar, sim, respondendo rapidamente a pergunta, sim, a acácia poderia, a exemplo do tremoço, ela é uma leguminosa, e justamente porque não é um deserto, como nós popularmente chamamos, lá chove bastante. Porque chove. Lá chove, então é possível plantar árvores lá, Tem água suficiente para sustentar uma vegetação do porte da acácia negra, Seria uma alternativa interessante. A pesquisa de vocês, ela depois desses 10 anos mostrou um resultado positivo com uma espécie que é nativa. Como é que a gente vai poder fazer isso na prática agora? Isso, então essa pesquisa iniciou com o pessoal da Universidade Federal de Santa Maria, um grupo coordenado pelo professor Flávio Eltz, que já se aposentou agora, e ele identificou
essa espécie nativa, esse Lupinus albescens, que é uma espécie de tremoço, que é muito resistente àquelas condições adversas lá. Ele consegue crescer especificamente naquele solo descoberto, naquele chamado deserto, no areal. Consegue fixar o nitrogênio, consegue permitir que outras espécies se estabeleçam em sucessão a esse tremoço, por ser uma espécie pioneira. O campo nativo poderia se desenvolver a partir dali. A dificuldade que nós teríamos para a utilização dessa espécie seria a obtenção de sementes, né? Teria que se fazer um trabalho inicial para a obtenção dessas sementes. Mas tem uma outra experiência que o professor fez que usa a aveia preta. Isso. Vocês descobriram também uma bactéria que pode agora favorecer o uso da aveia preta, que a gente já tem condições de colocar lá no solo. Então, nesse nosso trabalho que nós encerramos agora há pouco, nós trabalhamos com lupinos e selecionamos bactérias que são específicas para o lupinos, identificamos pelo menos 2 espécies novas que estão sendo descritas agora, bactérias únicas do gênero Bradyrhizobium, que não existe em nenhuma parte do mundo, só naquela região ali, e que são específicas para o lupinos. Mas esse solo também, embora tenha uma diversidade bacteriana muito menor do que a do campo nativo, esse solo inóspito ele acaba selecionando bactérias que são muito eficazes para crescer naquele solo e para promover o crescimento de plantas, não apenas lupinos, né? Então, a nossa expectativa agora é utilizarmos algumas dessas bactérias que nós vimos que dão resposta de crescimento de plantas e que não são específicas para lupinos em associação com a aveia preta. É uma expectativa que nós temos de realmente conseguir cobrir aquele solo, né, de modo eficiente. Seria possível recuperar toda essa área estimada em 3.000 hectares? Seria muito difícil, pelo menos de uma recuperação imediata, mas seria possível começar essa recuperação pelas bordas desse areal, né? E aí teria essa alternativa que nós conversávamos aí da acácia negra e também de espécies que têm um crescimento rápido, talvez até em associação, a aveia preta iria bem em associação com uma espécie arbórea como a acácia negra também, né? Porque a planta também teria muita dificuldade de se estabelecer inicialmente ali pela ação do próprio vento, né? O solo descoberto, ali tem problema do transporte de partículas que acabam impedindo o crescimento de plantas. Uma espécie que cresça rápida, como a aveia ou como lupinos, poderia permitir o estabelecimento das outras espécies. O positivo é que a gente tem aí essas alternativas apresentando resultado, então quem sabe nós possamos avançar. Agora eu vou convidá-los para a gente assistir uma matéria que é um serviço e daqui a pouquinho a gente vai continuar conversando sobre essas áreas chamadas de desertos e também sobre a produção florestal aqui no Rio Grande do Sul. A Vigilância em Saúde de Porto Alegre está vacinando animais domésticos em locais próximos a propriedades que tiveram animais de grande porte identificados com raiva bovina. Nesta semana, uma das ações preventivas foi no bairro Belém Novo, na Zona Sul, aqui da capital. Dona Filomena tem 6 cães e 9 gatos. Hoje, todos foram imunizados contra a raiva por equipes da Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde da capital. Muito bom, maravilha isso aí. Cada animal recebeu uma dose que é anual. As equipes trabalharam divididas e, diante da autorização dos proprietários, entraram nas residências que têm cães e gatos localizadas na rua Otávio Frasca, no bairro Belém Novo, zona sul da cidade. A região foi uma das escolhidas porque um dos últimos animais infectados é um bovino que está em uma propriedade a cerca de 500 metros aqui do local. Só neste ano já foram 13 casos de raiva em animais de grande porte aqui em Porto Alegre. Todos os casos foram registrados em bovinos ou equinos na zona rural. O vírus ataca o sistema nervoso central e é fatal. A contaminação se dá por meio do contato com os morcegos hematófagos, ou seja, que se alimentam de sangue, e a transmissão pela saliva. Ele acaba infectando os animais com o vírus, né? Os outros morcegos também podem veicular o vírus da raiva. No contato entre eles, né, tem morcegos que não são hematófagos, são frutíferos, insetívoros. Eles podem também estar contaminados. Os animais contaminados podem transmitir a raiva para o homem. Às vezes a pessoa, no intuito de se defender, bate, acaba sendo mordida por morcegos. Mas quando a pessoa tem esse acidente, ela deve procurar o posto de saúde para fazer a vacina antirrábica para humanos, que é a vacina pós-exposição. Os sintomas são visíveis, segundo a especialista. São sempre neurológicos, forma raivosa, assim, agressiva, que o animal agride, né, muda de comportamento.
E nos grandes a paralisia de membros posteriores, o animal deita, não levanta. E no caso dos humanos, como é que faz? A mesma coisa, né? Dona Claudete está preocupada. A árvore que fica em frente à casa dela virou residência para os morcegos. Começa a anoitecer, eles tomam conta da figueira. Ela diz que cuida para que os cães não sejam mordidos e agora, protegidos, se sente aliviada. Que nem fosse da família, né? Cuida, com certeza. Continuamos conversando aqui no Agroband com o presidente eleito da AGEFLOR para o próximo biênio, Diogo Loic, e também com o pesquisador da FEPAGRO, Luciano Kaiser. Nossos assuntos com eles são os desertos do sul e também como que é a nossa cobertura florestal aqui no estado. É isso que a gente quer ampliar com o futuro presidente da AGEFLOR, vice-presidente agora. Nós temos a acácia negra, a gente falou sobre ela. Mas nós temos o pinus e temos o eucalipto também aqui. Como é que é a nossa matriz de cobertura vegetal? Sim. Pela ordem. Hoje nós temos em torno de 52% das florestas plantadas no estado do Rio Grande do Sul com eucalipto. 30% pinus e 18%, mais ou menos 18% acácia negra. O que nos preocupa é que esses plantios estão reduzindo ano a ano, com exceção do eucalipto, que agora há poucos anos houve um boom de plantio, né, um aumento muito grande com a expectativa da vinda de indústrias papeleiras aqui para o estado, que acabaram por dificuldades ambientais, imposição de uma série de normas e exigências, indo para outros países, como o Uruguai e até outros estados, como São Paulo. Então, houve esse plantio maior, né, de eucalipto, mas o pinus, por exemplo, é uma espécie que está com muita dificuldade até de reposição dos plantios já existentes. Quem dirá novos plantios? Bom, e o eucalipto? Houve esse boom nos anos 2000 e tem gente colhendo agora o eucalipto sem ter para quem vender. Como é que está essa realidade? O produtor de eucalipto agora, para quem vai vender, ele vai renovar o plantio? Como fica a situação? O eucalipto é uma espécie que hoje vem tendo uma redução de preços, não naqueles eucaliptos fomentados por empresas que consomem como a celulose, né? Porque esses fomentados, eles têm um contrato normalmente e têm uma garantia de venda. Mas com a expectativa de vinda de novas empresas, muitos produtores plantaram eucaliptos e agora estão tendo dificuldades para colocar no mercado, não tem para quem vender. E acabam indo para o mercado de energia, vendendo isto como lenha. E aí os preços, quando você tem uma oferta maior que a demanda, os preços caem. Então esse realmente é um problema que os produtores estão tendo hoje, mas isso pode ocorrer com qualquer espécie. A própria acácia negra, alguns anos antes do eucalipto, teve também um aumento muito grande de interessados no plantio, porque a acácia começou, as empresas, duas empresas instaladas aqui no estado, começaram a exportar essa madeira para a produção de celulose no Japão, né? Agregou-se um valor muito grande à madeira e vários produtores independentes, muitas vezes logisticamente mal colocados, longe dessas empresas, plantaram acácia e quando a acácia ficou madura, ficou pronta, tinham dificuldade para vendê-la, acabaram indo para o mercado de energia. Então, o que eu sugiro é que as pessoas, quando vão fazer qualquer tipo de plantio, verifiquem quem são os demandantes, quem são os compradores, e a própria AGEFLOR pode ajudar nesse sentido. Nós temos 37 empresas associadas que consomem grande parte da madeira do estado do Rio Grande do Sul, né, podendo fomentar, ajudar não só nessas questões comerciais, mas também tecnicamente. Hoje a acácia, por exemplo, as empresas doam mudas, doam sementes, fazem assistência, tudo isso gratuitamente para os interessados que estão num raio de atuação das empresas. A acácia tem uma peculiaridade, aliás, não só. Todas essas plantas que são árvores, elas podem ser consorciadas em determinado momento com a criação, com a pecuária, mas também com outras cultivares. A acácia tem exemplo com a melancia. Sim, melancia, abóbora, abobrinha, são espécies rasteiras que podem ser plantadas do primeiro ao terceiro ano. Ela é uma leguminosa que fixa nitrogênio no solo. Ela vai ajudar muito no crescimento rápido dessas espécies rasteiras. O produtor tendo ali um resultado financeiro já no primeiro ano com essas espécies, ele também investe na recuperação do solo, na adubação e na correção do pH, que é fundamental para a acácia. A gente observa em florestas onde ocorre essa adubação, essa correção de pH, porque eles plantam melancia ou plantam outras rasteiras, chega-se a ter 400 metros cúbicos de madeira por hectare. Enquanto que naquele solo que só se coloca a muda de acácia,
que não se faz um acompanhamento, uma correção, ele vai dar 100, 150 metros. Então você pode ter 4 vezes mais madeira por 1 hectare quando você tem a correta adubação e correção do solo. E do 3º ano em diante, você pode colocar o gado, a pecuária. Né? Então, o consórcio, já cresceu a caça, exato, já dá para ele andar embaixo. Ele já tem sombreamento, né? Você tem uma série de gramíneas que nascem junto dessa acácia, por ela fixar o nitrogênio no solo. Então você tem ali uma área preservada para o gado, com pastagens, né? E que a gente sabe, dentro de uma floresta, a temperatura é muito mais amena, tanto no inverno quanto no verão. Dr. Luciano Kaiser, e para o produtor dessa região dos chamados desertos, qual que é a recomendação? O que ele pode fazer para ajudar a conter o avanço e a recuperar essas áreas? Aqueles solos lá, eles são muito pobres. Naturalmente, a fertilidade dele é muito baixa, o pH é baixíssimo, tem baixos níveis de matéria orgânica. Então, a adubação é muito importante para aqueles solos. Naquela região ali existem, ao lado dos desertos, ali dos areais, né? A gente fala em deserto, mas não são desertos, são ao lado dos areais, a gente pode ver algumas áreas com plantio direto de trigo e soja e com produtividades boas, fertilidade sendo recuperada, sendo adubado, né? Isso, na verdade, então, e o produtor que se dedica à pecuária também. Bom, a adubação também é importante, o campo nativo é a base da alimentação dele, mesmo que ele não faça uso de pastagens plantadas. É importante para o campo nativo também a adubação e a adequação da carga animal, né, para evitar essa formação, então, das áreas de solo descoberto que dão origem a esses núcleos de arenização. E como é que surgiram essas áreas, a origem delas? Sim, bom, os relatos que nós temos historicamente de que esses núcleos de arenização sempre existiram, né? Ela é uma característica da região ali pelo tipo de solo. É um solo extremamente arenoso, extremamente frágil e sempre existiram núcleos de arenização. O problema é que ele pode ser acentuado, então, pelo mau uso do solo, né? E eles são móveis, eles vão mudando em determinados momentos. Isso, eventualmente uma área que está coberta com campo nativo, é mal manejada, acaba formando um núcleo de arenização ali também. E ao mesmo tempo, bom, é possível também recuperar ao longo do tempo. Mas nós temos essa possibilidade, o importante é isso. Esse trabalho é comprova que temos como fazer a recuperação, os produtores também ajudando, fazendo essa adubação, regulando o número de animais, enfim, nós podemos recuperar. Esta é a boa notícia. Essa é a boa notícia. Ok, então a gente termina a nossa entrevista, o nosso bate-papo aqui com os nossos convidados, Luciano Kaiser, que é doutor em Ciência do Solo pela Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária, e também o presidente eleito da AGEFLOR, Diogo Loic, que conversaram com a gente sobre estes dois temas. A arenização, que a gente chama de desertos do sul, e também a matriz florestal do Rio Grande do Sul, com viés especial para a acácia, já que a gente está ajudando, usando esse polímero do tanino da acácia para recuperar um pouco a qualidade da água na tragédia do Rio Doce, lá em Minas Gerais. É isso então. Obrigada.